Prazer estar aqui com todas essas pessoas, carinhas e nomes, pessoas conhecidas de longa data. É muito bom ter vocês aqui. Algumas pessoas não conhecidas também, é igualmente bom receber todo mundo. Hoje a gente vai ter aqui o prazer de estar com a Telos Transition, a Gisele Gaspar e o Emanuel Silveira, conversando com a gente sobre a gestão interina, que apesar de não ser o tema novo, mas é sempre um tema que causa, né, principalmente em transição de carreira, em algum momento da carreira, causa um certo questionamento, e acho que vem evoluindo, né, e vem se tornando aí uma opção muito interessante. A gente teve recentemente 2 clientes aí, vamos dizer, recolocados em projetos fantásticos com eles. Então, tivemos a ideia de chamá-los para bater um papo, para conversar, e acho que vai ser muito legal a gente poder ter esse tempo de conversar, fazer perguntas e entender como é que anda esse modelo de trabalho, essa forma, né, de se relacionar aí com o mercado de trabalho aqui no Brasil e na América Latina também, porque a Telos tem projetos em vários países, tá bom? Bom, Gisele, obrigada novamente. Obrigada, Emanuel. Vou passar a palavra para vocês. E a gente vai fazer as perguntas. Vão colocando as perguntas no chat, que aí a gente vai administrando. E aí, no final, a gente faz a parte de Q&A, onde a gente pode abrir, conversar, e eu trago as perguntas, também quem quiser falar, fala, mas eu acho que seria legal a gente conduzir dessa forma, se os palestrantes toparem, tá bom? Sim, claro. Então, não, tá ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Lilian. Boa noite a todos. Para a gente, de verdade, é um prazer estar aqui falando sobre Telos, falando como é que a gestão interina opera, né? E entrar um pouquinho mais em detalhes. E, como a Lúcia falou, a gente vai ter uma apresentação aqui, que a gente vai dar um pouco do cenário, do contexto, mas para a gente é muito rico ouvir de vocês comentários, dúvidas, por isso a gente abre aí a segunda metade aí da sessão justamente para essa troca, porque acho que é daí que realmente a gente consegue aprofundar o tema. Então, a Cris entrou, está entrando. Então, assim, fiquem super à vontade para irem separando as perguntinhas, tal, que a gente quer ouvir realmente depois todos os pontos que vocês tiverem, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar. Eu e o Manuel vamos fazer um dueto aqui, tá bom? Deixa eu só, peraí que travou aqui, eu acho. Tá andando para vocês? Não, travou minha tela. Ainda não, Gi. Você não disse que é Lady Murphy? Estava andando bem, né? Eu acho que eu fiquei muito tempo, ela não está andando. Eu acho que eu vou fechar e abrir de novo, tá? Tá, vamos lá. Me falem se está aparecendo, por favor. Tá aparecendo. Agora andou. Vamos Agora, lá. só falta... Agora foi. Ah, tá. Foi? Olá, Então, tá vamos... começando. Gente, tá travando, agora não tá indo. Peraí. Quer voltar de novo? Acho que agora foi. Eu vou minimizar aqui. Andou para vocês? Andou. Sim. Então, vamos lá. Bom, antes de entrar especificamente na apresentação da Telos, acho que vale a gente contextualizar um pouquinho aqui do que todos nós vivemos, né? Todo esse cenário tão inusitado que começamos a encarar na época de pandemia, não que isso tenha acontecido agora, mas acho que ficou tudo muito evidente durante esse momento que a gente está vivendo, né? Então, muito se falava do famoso mundo VUCA, né? E hoje não se fala mais em VUCA, né? Acabou o mundo VUCA, agora a gente está no mundo BUNNY, né? Que são as iniciais aí dos termos em inglês, que nada mais é do que a fragilidade, a ansiedade, os movimentos não lineares, incompreensíveis que a gente vive, né?
é esse o cenário, é nesse mundo que a gente vive, que a gente vai viver cada vez mais, né? E isso é importante entender porque não, talvez as mesmas ferramentas que eram utilizadas até então talvez não funcionem, né? Então, o mundo está mais aberto realmente para novos formatos, novos olhares em todas as esferas da vida, né? E nesse contexto, onde a gente vê coisas tão diferentes acontecendo, né? Começamos a viver um mundo híbrido, o home office, depois o híbrido, a conviver tudo junto e misturado, né? Então, até a gente estava comentando, né, Lúcia, no início, essa coisa de, tomara que minha filha não apareça aqui, porque eu orientei a não aparecer, mas se aparecer tudo bem, porque é realmente o cenário que a gente vive, né? Essa mistura do corporativo com a casa mudou muito, né? Hoje a gente faz a reunião, conhece o marido, conhece o filho, conhece o papagaio, e por aí vai. Então, isso tem realmente um significado muito forte, né? As pessoas se permitiram ou estão se permitindo, de fato, a se exporem mais, a serem elas mesmas, né? Num processo realmente de aprendizado para todos nós, né? A inteligência artificial está aí, uma série de questões tecnológicas que vêm acelerando demais as mudanças. E aqui eu fiz um pouquinho desse pupurri dos vários temas que o tempo inteiro a gente está ouvindo, né? Esse novo glossário, aparece um termo novo, um formato novo, a gente fica com aquela sensação de que está perdendo alguma coisa, que você não sabe como é que é, não vai dar para pegar isso tudo, enfim, é um mundo que realmente a gente passa a viver a partir de agora, né? Então, a coisa da gig economy, que se fala muito, né, da economia de bico, então, de manhã eu vou ser um consultor de marketing, à tarde eu vou ser um professor de yoga, à noite eu vou fazer um curso de jardinagem, então, essa flexibilidade, essa abertura para novos olhares é cada vez mais forte dentro da gig economy, que se fala muito nesse pano de fundo disso tudo, né? E assim vai, o SWOT Teams, né, vem do termo realmente da SWOT, então, que é um grupo de pessoas que se unem dentro da empresa para trazer ferramentas diferentes para enfrentar uma situação que nunca foi enfrentada, né? De novo, muito a ver com esse mundo louco que a gente vive, o crowdsourcing, o modo projeto, então, trabalhar em modo projeto cada vez mais deixa de existir só o formato CLT para se ter o formato projeto, né? E isso tem dois lados, além de ser uma tendência, é também uma preferência de muitos executivos que querem uma flexibilidade, que querem ter uma variedade de experiências. A geração milênio, que fala muito, né? Que se fala muito de não fica mais tanto tempo na organização. Então, todas essas mudanças acabam criando realmente um novo formato, né? E aqui eu deixei aqui um pouquinho na cor cinza aspectos de todo esse novo mundo que tem muito a ver com a gestão interina, né? Quando a gente fala de modo projeto, quando a gente fala de flexibilidade, quando a gente fala de viver várias experiências, quando a gente fala de um acesso rápido às competências certas, cada vez mais as organizações não têm tempo para esperar o profissional amadurecer, não tem tempo para ficar num processo de onboarding muito longo, tem que entrar no jogo jogando, tem que entrar já fazendo, não há mais esse tempo que existia tempos atrás, né? Então, ser assertivo na escolha das competências é, de fato, um grande desafio das organizações, das áreas de talent acquisition, né? Para que, de fato, os processos podem ser... Chegamos? Mais... Oi? Tudo bem? Sim, alguém estava com o microfone aberto, falei. Tá bom. Outra coisa que se fala muito nesse novo mundo aí do alto poder de execução também, então é importante não só o planejamento, mas cada vez mais a execução, né? Então, veio muito essa questão com o mindset das startups, né? Que é o errar fazendo, então acerta, mas faça, né? O famoso planejamento de 5, 10 anos deixou de existir, porque é necessário, de fato, experimentar fazendo, errando, e com isso encontrar o caminho certo aí, né? E a questão de injetar conhecimento, capacidades e novas perspectivas também é outro aspecto super importante e muito conectado
com a gestão interina também, né? Quando a gente coloca um gestor interino, que a gente vai falar um pouquinho mais, dentro de uma organização, na verdade, a gente está injetando uma experiência que até aquele momento não existia, né? Então, muito mais do que ter um profissional para resolver uma determinada dor, é também um profissional que vai poder compartilhar com a equipe com a qual ele vai trabalhar. Então, isso é muito saudável e muito bem visto pelas organizações. E aí vai, né, a questão de diversidade que se fala tanto, a gente vai falar um pouquinho aqui, que é uma das nossas bandeiras, a diversidade principalmente a geracional, porque a gente trabalha com executivos 50 a mais, e a gente vai explicar o porquê. Tudo que se discute em termos de propósito e legado, a gente escuta muito dos executivos, porque a gente tem uma das nossas grandes funções enquanto sócios é conhecer executivos, para que a gente possa, quando surge a demanda de um cliente, ter um executivo já pré-definido para assumir aquela posição. A gente escuta muito a questão, a fala, né, da busca de propósito e legado, né? O que os executivos buscam? O que eu quero? Eu quero realmente algo que faça sentido, que tenha propósito, que se conecte com os meus valores. Eu quero devolver para a sociedade o que eu tive até então em termos de crescimento, de carreira. Então, isso é uma fala muito recorrente e muito atual, né? Se falou há algum tempo atrás muito da geração milênio, que era movida a propósito. Não é só a geração milênio, todos nós somos movidos a propósito. Talvez agora de uma forma muito mais aberta, antes isso não era tão falado, hoje é muito mais valorizado e virou realmente palavra de ordem aí dentro quando a gente fala com executivos. Empreendedorismo, independente do formato, seja CLT, seja gestão interina, cada vez mais nós somos empreendedores das nossas carreiras, cada vez mais dentro das organizações que se fala tanto do intraempreendedorismo, né? Você tem que, não dá para tocar aquele pianinho, fazer aquele caminho tão quadradinho, né? Você tem que, de fato, descobrir novos caminhos e extrapolar os portões da tua função, digamos, formal, né? Isso super bem visto para dentro da organização. E aí vai ter a questão de tecnologia, de metaverso, né? Até pus uma imagem aqui dessa reunião virtual com os avatares, que é o workroom do Facebook, né? Então, já que a gente saiu, né? Saímos do mundo real, fomos para o home office, estamos no híbrido, e que ferramentas começaram a ser criadas aí, né? Então, ter essa questão dos avatares é cada vez mais algo que não é futuro, é presente. Então, como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente olha tudo isso? É uma questão tão tecnológica, ao mesmo tempo uma questão tão humana, né? Que se fala tanto do human centricity, cada vez mais o grande ponto de concentração das organizações é o ser humano, mas como é que é essa dualidade, né? Tecnologia com o humano? Então, isso tudo, ninguém tem receita pronta, né? Não dá para tirar da prateleira, ninguém sabe o que fazer, é um processo de construção colaborativa que a gente vai fazer a cada dia. A cada dia vai se descobrindo um novo próximo capítulo dessa história, né? Então, esse cenário é o cenário que a gente vive e é um cenário muito propício para a gestão interina. E a gente vai entender por quê, né? Então, entrando um pouquinho agora, de fato, aqui no nosso conceito. Andou para vocês o slide? Está travando um pouco para mim? Sim, andou. Então, vamos lá. Vamos falar de telos, então. Quem que é a telos, né? Telos é uma palavra de origem grega, que significa justamente objetivo, propósito, alvo e nome do bem comum, né? Então, não é por acaso que a gente escolheu essa marca. Nós fizemos todo um processo de reposicionamento de marca no finalzinho do ano passado. Então, a marca Telos é nova, mas a nossa história enquanto gestão interina, não. A gente já está há quase 15 anos aí atuando no Brasil. Deixa eu falar um pouquinho disso, com vários cases de sucesso, né? Com todo um histórico aí de clientes, de segmentos, de cases de sucesso, para mostrar que, de fato, a gestão interina ela funciona, ela é um formato extremamente eficaz para as organizações e extremamente interessante para os executivos que passam a conhecer e atuar como gestor interino, né? Então, a Telos Transition atua no Brasil e na América Latina, né, com o propósito de conduzir pessoas e organizações para o seu pleno potencial através de processos de transformação. A gente tem 2 negócios dentro da Telos, o Interim Management, ou a gestão interina,
e a consultoria propriamente dita, que a gente chama de H2H, ou Human to Human, que é uma consultoria onde a gente usa ferramentas de vanguarda, ferramentas muito voltadas para o ser humano. Hoje aqui a gente vai explorar muito mais a questão de gestão interina com vocês, mas aqui só para vocês entenderem que a gente tem aí uma outra atuação. Então, dentro da Telos Consultoria, a gente usa metodologias como neurociência, física quântica, inteligência espiritual, enfim, de fato, metodologias e ferramentas que focam no ser humano para fazer qualquer que seja o processo de transformação. Transformação é a palavra de ordem para a gente, seja na gestão interina ou seja na consultoria. E a gente vai entender um pouquinho mais por quê. Bom, a Telos é formada por 5 sócios. Na verdade, a gente está no processo de expansão até aí. E sócios que vieram de carreiras corporativas, vieram de carreira CLT, vieram de vários segmentos de mercado. Então, a gente costuma dizer que a gente conhece qual é a dinâmica, né? Como é que funcionam as organizações. Então, a gente entende as dores, as dificuldades, as barreiras, as políticas. Isso facilita muito o nosso olhar enquanto gestão interina, né? E também a gente vai falar como é que a gente opera nesse sentido. Então, carreiras aí, o Nicolas Touché, um francês que já está há 15 anos no Brasil, foi ele que, junto com o Fernando Mello, trouxeram o conceito da gestão interina para o Brasil, que é um conceito muito forte na Europa e nos Estados Unidos, mas ainda não tão explorado e não tão conhecido na região, né, na América Latina, especificamente no Brasil. Então, além de atuarmos tocando os nossos contratos com clientes, a gente tem a grande tarefa aí de levantar a bandeira da gestão interina, de mostrar o que é, de dar toda a sua amplitude, né, de situar realmente como é que pode ser realmente algo super interessante. E o Nico conhece muito, trabalhou em vários cases de gestão interina, enfim, ele é professor Dom Cabral, consultor, PMO. O Emanuel, que está aqui com a gente, carreira de CEO em vários segmentos B2C, B2B, atuando fortemente em empresas familiares, que é um grande nicho que a gente atua também, né? Além das multinacionais. Eu com carreira de marketing, estratégia, comunicação e RH, também empresas B2B, B2C. O Marcos com carreira de CFO e COO, trabalhando fortemente em processos de inovação. O Fernando também com carreira de CEO, COO, hoje nos Estados Unidos, né, fazendo toda a conexão aí de empresas, enfim. A gente tem, de fato, esse olhar multifacetado para as organizações, independente da área que demanda uma gestão interina, da problemática que demanda uma gestão interina, a gente consegue navegar nisso, isso facilita muito o entendimento e ajuda ao gestor interino que a gente coloca dentro do cliente, que a gente vai explicar também como é que funciona essa dinâmica. Bom, falando um pouquinho aqui dos nossos princípios, a gente costuma dizer que o nosso slogan, né, inclusive, é da missão à realização. Quando a gente tem um projeto no cliente, a gente chama isso de missão, né? Porque, de fato, a gente entende que somos missionários e missão é aquilo que tem começo, meio e fim. Então, enquanto não se finaliza o que a gente se comprometeu a entregar, não terminou a missão. Então, isso é um ponto muito importante que acaba dando um outro tom para a nossa atuação, né? E quando a gente fala foco na missão, significa que quando a gente vai entender a dor e a problemática do cliente, a gente mergulha fortemente nisso, com o nosso olhar vindo do mundo corporativo, daí a importância da nossa experiência. Então, não é simplesmente, olha, eu quero um CFO, um COO, porque eu tenho um processo aqui XPTO. A gente vai entender, né? O Manuel depois vai falar um pouquinho do nosso processo aí, do briefing, do debriefing. A gente realmente tem um olhar provocador, no bom sentido, de não simplesmente receber a demanda e procurar o gestor interino para colocar, porque muitas vezes o cliente tem uma dor, ele pontua a dor, mas ele não sabe exatamente o que é. Então, esse processo de escuta ativa e de entendimento é extremamente importante, porque pode começar com, eu quero um CEO, aquilo virar um COO ou virar um CTO, porque justamente ao entender isso, a gente consegue ser bastante cirúrgico na problemática, na solução e na escolha do gestor interino que vai estar conosco nesse desafio, né?
Ser humano no centro, como eu já falei, independente sendo gestão interina ou consultoria, a gente tem isso muito forte, isso é crença pessoal, inclusive, dos sócios, que foi algo que realmente até nos uniu nessa sociedade. Então, para a gente isso é extremamente importante, se reflete aí na nossa conduta. Integridade e confiança, então isso para a gente não é discurso vazio, é de fato, isso permeia toda e qualquer iniciativa, ação que a gente tenha dentro da Telos. Experiência e know-how, dado né, um pouco do currículo e da biografia que eu comentei com vocês, e lastro e pioneirismo, porque nós somos membros da Globalize, que é o líder global de gestão interina. Então, não é só o nosso track record na América Latina, é também todo o arcabouço da Globalize, em termos de experiência, de lições aprendidas, de segmentos trabalhados e de cases, né? Então, isso é um pouquinho do que nos norteia, um pouquinho dos nossos princípios que estão presentes aí em tudo ou qualquer ação que a gente tenha. Falando um pouquinho brevemente das causas que defendemos, nós somos associados ou membros do capitalismo consciente, né? Porque a gente entende que isso tem muita conexão com a nossa forma de atuar. Para quem não conhece, né, os pilares do capitalismo consciente, um movimento muito forte que vem crescendo muito no Brasil. São 4 grandes pilares que movem aí o movimento, que é o propósito maior, a orientação para stakeholders, liderança consciente e cultura consciente. Em cada um desses pilares tem uma grande riqueza aí de conteúdo. Se não conhecem, convido vocês depois a conhecerem o movimento, a visitarem o site. E a gente entende que a nossa forma de atuar está muito conectada, né? E se a gente fizer um deparo aí, né, dos pilares do capitalismo consciente para a nossa atuação, a gente vê que realmente, de novo, não é porque é só bonitinho, é porque, de fato, tem aí todo um recheio, toda uma forma com a qual a gente atua, desde o propósito, como eu comentei, de conduzir pessoas e organizações para o seu pleno potencial, a orientação para stakeholders, então a gente tem um foco enorme no cliente, um foco enorme no nosso pool de talentos, nos gestores interinos que trabalham conosco, né? Então, um compartilhamento da nossa visão junto com esses gestores interinos. A gente não é headhunter, a gente não só coloca um executivo lá e deixa ele trabalhando e daqui a alguns meses a gente liga para o cliente para ver se está tudo bem, não. A gente trabalha junto com ele, a gente vai falar como. Liderança consciente, porque fomos executivos do mundo corporativo, fomos líderes, trabalhamos essa questão consciência, né? Muito fortemente. Eu sou certificada Barrett, para quem não conhece, Richard Barrett fala dos 7 níveis de consciência do ser humano e das organizações. O Emanuel é um grande estudioso de neurociência, ou seja, a gente traz para dentro da Telos as nossas crenças, os nossos estudos e a nossa experiência adquirida ao longo de mais de 25 anos de carreira, atuando fortemente com liderança consciente. E cultura consciente, porque a gente entende que, quando a gente fala da missão, a realização, isso reflete o que é a cultura da Telos, né? A entrega efetiva, a escuta efetiva, realmente, isso tudo com o ser humano no centro. Então, todo esse pupurri aí de princípios estão totalmente conectados com o capitalismo consciente. A gente tem feito vários trabalhos com eles. O capitalismo consciente tem uma riqueza de conteúdo enorme. De novo, convido vocês a ver. E outra causa que eu dei uma pincelada no início, que a gente defende bastante, é a questão de diversidade. Diversidade é um tema que está sendo muito discutido entre as organizações, às vezes por modismo, mas não importa, iniciando por modismo, ela acaba entrando realmente na corrente sanguínea das organizações, mas a gente vê que de todas as vertentes aí de diversidade, existe um recorte, que é a diversidade geracional, ou diversidade etária, enfim, tem vários nomes, que ainda é tratado de forma muito tímida dentro das organizações, né? Quando se fala de diversidade geracional, se fala muito do millennial, ou geração Z. Eu preciso preparar os meus jovens talentos, porque eles são os executivos do futuro. Mas quem é, de fato, o executivo do futuro? Se a gente vai viver mais, se a gente vai ficar mais tempo no mercado de trabalho, isso é fato, né? Pirâmide etária brasileira inverteu. Vamos trabalhar mais tempo, se fala realmente que vamos ter uma vida ativa até 70, 75 anos, com certeza, e com saúde. A tecnologia está permitindo isso. Então, se vamos viver mais, se vamos estar mais tempo no mercado de trabalho,
como é que as organizações, de fato, vão começar a olhar isso? Como é que, de fato, as organizações vão entender que não dá para eu gerar uma aposentadoria compulsória para o executivo a partir de 45 anos? Porque, infelizmente, existe esse preconceito. Existem muitos movimentos que já estão acontecendo dentro das organizações, né? Tem um movimento muito interessante da Rede Labora, por exemplo, que reúne grandes empresas, e essas empresas criaram 100 mil vagas de emprego para 50 a mais. Então, é um recorte de diversidade que começa a ser trabalhado fortemente, né? E por que isso? Porque é legal falar disso? Não, porque a gente está vivendo o que se fala da revolução da longevidade, né? É fato isso. A economia prateada, que também se fala, né? Então, por tudo isso que eu falei, né, de que vamos estar mais tempo no mercado de trabalho, e também um aspecto super importante, o grande público consumidor, a grande renda está nas mãos dos 50 a mais. Então, como é que uma organização quer vender para esse grande público se ele não tem dentro da organização pessoas 50 a mais que falam linguagem? Então, não faz sentido isso. Então, essa é uma discussão enorme, fortíssima, que começa a tomar um peso muito grande. E por que, especificamente, a gente defende a questão da diversidade geracional e da questão, especificamente, dos 50 a mais? Travou de novo minha tela. Mandou para vocês ou não? Só deixa eu dar um exemplo, Gi. Estava comentando um pouco antes de todos entrarem. Nós temos hoje um cliente, uma enorme, uma indústria química world class americana, com presença no Brasil, e nós apresentamos 4 executivos, 3 deles têm 60 a mais, um deles tem 68 anos. Ou seja, aquilo que alguns anos atrás, estou extinto, sou membro do Jurassic Park, não é mais isso, é uma verdade. Então, veja que existe a possibilidade indiscutível de se manter atuante dentro de um organismo corporativo, state of art, com 50 anos mais e 60 a mais. Sim. Então, na verdade, essa é uma grande causa que a gente defende, porque é a nossa matéria-prima, né? É a natureza do nosso negócio. A gente trabalha com executivos 50 a mais. E por quê? Porque vocês vão ver, quando a gente aloca um gestor interino, a gente está alocando experiência, vivência, história, né? Alguém que já fez aquilo antes. Então, é muito importante isso, e acaba que essa experiência, para ser adquirida, precisa de tempo de jornada. Então, para a gente, 50 mais é realmente uma coisa muito natural. Isso não quer dizer que a gente polariza, então é só 50 mais, a gente não trabalha com outras gerações. Sim, depende muito da missão, do desafio. Quando a gente fala, por exemplo, de posições de digital, né, de transformação digital, muitas vezes a gente tem executivos mais jovens, por ser um tema mais jovem, o que não quer dizer que a gente não tenha 50 a mais que também tenha a experiência no digital. Então, isso é muito, muito flexível, não existe preconceito nesse sentido, e existe, sim, uma grande valorização desses 50 a mais por conta disso que a gente comentou, né? Vou falar um pouquinho agora, especificamente, do que é a gestão interina, de como a gente opera na Telos, né? Como a gente mencionou no início, a gente atua no Brasil e América Latina, né? Temos escritório na Colômbia, que atende aí as regiões Peru, Equador, Bolívia, a própria Colômbia, América Central. O escritório na Argentina, na verdade, temos parceiros locais, né, tanto Colômbia quanto Argentina, e o escritório nos Estados Unidos, com um dos nossos sócios, né, que eu mencionei, o Fernando Mello, e justamente porque é um conceito também na América Latina, como eu mencionei, que tem um oceano azul a ser explorado, né? Na Europa é muito forte, existe a demanda já, muitas vezes, de empresas cuja matriz é na Europa e você tem uma filial na América Latina, então a demanda acaba surgindo da matriz e vindo para a necessidade local, né? Que muitas vezes no local, na América Latina, a filial não conhece o modelo de gestão interina, então muitas vezes vem o que a gente chama de projetos cross-border, justamente por ser conhecido lá fora. Mas é um trabalho muito forte de expansão com parceiros locais que a gente está fazendo, já com clientes, com contratos sendo trabalhados aí na região, né? Bom, e quem que é a Telos, né? Bom, Telos, como eu mencionei, é o escritório da Globalize na América Latina,
tá? E Globalize é o líder global de gestão interina, atuando mais de 20 países, 1.700 missões por ano, 60 mil profissionais no pool, né? E vocês vão entender o porquê que esse pool é extremamente importante para a gente, né? Porque a gente aloca um executivo em muito pouco tempo. E esse fato dessa conexão global nos dá, de fato, a questão de ter um arsenal aí de cases, de histórias, de conhecimento de segmentos muito forte. Então, não há segmento em que a Globalize não tenha atuado, não há função ou posição que a Globalize não tenha atuado em uma das suas vários membros, né? Se a gente não tiver um case local América Latina, com certeza a gente tem essa boa prática de Globalize, e é um grupo muito unido, muito forte, então essa troca de experiências ela é muito constante, né? Então não é algo só figurativo, é de fato uma prática constante que a gente tem aí no processo. Isso nos dá, de fato, uma retaguarda muito, muito grande, né? O que é a gestão interina? Gestão interina consiste em alocar executivos ou executivas experientes e qualificados em modo projeto, começo, meio e fim. Esse modo projeto pode girar de 6 meses até 2 anos, né? Dependendo da problemática, dependendo da necessidade do cliente. E são executivos, a gente atua com executivos C-level e gerência sênior, tá? Em projetos dos mais diversos, né? Então, podem ser reorganizações, reestruturações, gestão de crises, preparação para uma fusão, para uma aquisição, uma integração pós-aquisição, desenvolvimento de divisões, profissionalização de empresas familiares, substituição temporária, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais de quais situações. Então, várias situações onde há necessidade de uma transformação de menor monta ou uma transformação mais robusta, né? Depois eu exemplifico mais outros cases aí. Aqui é interessante frisar isso, o que é a gestão interina, né? A gente costuma falar que a gente é o melhor dos dois mundos, do Executive Search e da consultoria. Nós não somos headhunter, como eu falei, nós não somos uma consultoria no seu conceito puro, mas a gente bebe da fonte de ambos os mundos, tendo atividades de ambos os mundos para ter um desenho diferenciado, um desenho que a gente usa o adjetivo disruptivo, porque a gente ouviu isso de cliente e a gente adotou, que a gente gostou. Por que disruptivo? Porque a gente, ao conhecer executivos, ao ter oportunidades como essa aqui com vocês, de apresentar o conceito, a gente está, sim, fazendo de uma certa forma um trabalho de executive search, né? A gente está apresentando o conceito e depois, eventualmente, para quem achar que tem o perfil, o interesse, a gente vai fazer todo um processo de entrevista, vai conhecer, vai entender se esse profissional tem o mindset de um gestor interino, para que ele entre no nosso pool, para que quando surge a demanda de um cliente, a gente acesse o nosso pool, identifique profissionais que a gente já conversou previamente, já filtrou previamente, para que ele participe aí do processo. Então, esse trabalho de identificação constante, proativo que a gente tem, é uma, né, das características do Executive Search que a gente acaba adotando. E consultoria, porque a gente tem um olhar realmente ao fazer o diagnóstico da problemática do cliente muito forte de consultoria, mas a gente não simplesmente faz um diagnóstico, a gente executa aquele trabalho, a gente executa a missão através do gestor interino. Então, esse é o formato que a gente tem, pegando esse melhor dos dois mundos e criando um desenho que permite, de fato, uma solução super eficaz para os clientes e um formato super interessante enquanto rota de carreira para executivos. Falando um pouquinho do perfil desse gestor interino, evidentemente, todos os famosos hard skills, soft skills são importantes, e isso tudo a gente mapeia, então a experiência técnica, digamos assim, é extremamente valiosa, porque é isso que ele vai abarcar na missão que ele vai executar, né?
mas também a questão dos soft skills tão falado hoje em dia, então todas elas, né? Lidar com ambiguidade, lidar com esse mundo bunny que a gente falou, enfim, saber liderar e liderar nesse momento tão inusitado, né, que a questão liderança foi demandada muito mais, e cada vez mais esse perfil está se alterando, né, o líder que se fala vulnerável, né, que trabalha junto, que não tem medo de expor, que não sabe, que vai construir de forma colaborativa, enfim, tudo isso que se fala, né, de evolução do talent acquisition, isso é importante, isso a gente verifica, eventualmente fazemos assessments, mas tem um aspecto muito importante que a gente avalia para entender se esse executivo ou executiva tem o perfil de trabalhar em modo projeto, como gestor interino, né? E tem esses dois negritos aqui que a gente fala da mentalidade prática e trabalho em modo projeto e ego magro. Primeiro, modo projeto é ter esse perfil empreendedor, é saber que ele não vai ser um CLT, é saber que ele vai entrar com mandato, que tem começo, meio e fim. E isso de nenhuma forma desabona a riqueza de entrega dele ou a demanda que vai ser feita, porque, como eu comentei, os projetos de gestão interina geralmente são projetos de grandes transformações, exigem de fato experiência, exigem de fato entrega, e exigem, de fato, propósito, porque a gente, como eu falei, escuta muito isso. Eu quero um desafio onde eu possa, de fato, colocar tudo aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei, e eu possa deixar um legado, né? Então, isso tudo é realmente importante nesse entendimento do perfil, desse mindset, do modo empreendedor. Aliado ao que a gente põe aqui, entre aspas, do ego magro. Por que ego magro? Porque esse profissional, esse gestor interino, ele não vai entrar lá com foco em desenvolver carreira. Ele tem uma missão, né? Lembra? Ele tem um mandato. Então, eu entrei como CEO Brasil, eu quero ser o CEO global, então eu vou criar todo o movimento para isso. Não, ele não está preocupado em movimentos políticos, em criar carreira. Ele já desenvolveu uma carreira. De novo, isso não quer dizer que ele não vai ter um grande desafio, mas ele vai entrar no modo projeto, começo, meio e fim. Né? Ele sabe quando ele vai sair, e quando sair, ele parte para um outro projeto. Tá? Esse é o grande movimento, se fala de gig economy, de trabalhar em modo projeto, é se desvencilhar um pouco, como ouvi uma vez, da gaiolinha de ouro, o formato CLT. É muito bom ter todos os benefícios do CLT, mas muitas vezes te engessa de uma tal forma, muitas vezes você fica focado tão único e exclusivamente naquela função, naquele segmento, naquela dinâmica. A gestão interina te permite experimentar tipos de empresas diferentes, tipos de equipes diferentes, tipos de dinâmicas diferentes, né? É muito rico isso. Então, esse é o perfil de um gestor interino, né? De novo, a gente vai sentindo isso, vai conversando isso, vai identificando isso ao longo do processo, para que quando surja a demanda do cliente, a gente vai, em até 2 semanas, alocar um C-Level, uma gerência sênior. Dificilmente um C-Level se aloca em 2 semanas. Como que a gente faz isso? Justamente por esse trabalho prévio que a gente tem com o nosso pool de talentos. A gente oferece ao cliente como se faz um processo tradicional de executive search, um shortlist de 2 a 3 candidatos, mas 2 a 3 candidatos que vão se encaixar como uma luva naquele desafio. Mas a gente leva 2 a 3 porque cabe ao cliente a empatia, né, a química, ele vai escolher. Qualquer um daqueles 3 vão conseguir, já fizeram aquilo, aquela determinada situação, eles já fizeram ao longo da carreira, já experimentaram, qualquer um dos 3 vai conseguir entregar, mas cabe ao cliente a escolha, e aí, feito a escolha, ele começa o processo. De novo, travou. Talvez eu tenha que... Eu vou dar o stop e volto, tá? Porque quando eu fico, acho que muito tempo no slide, ele trava. Desculpa, gente. Tecnologia. Emanuel, quer falar um pouquinho aqui Claro. Das frentes que a gente atua? Basicamente, o que nós vamos ver aqui é cada elipse significa o tamanho dela, a sua complexidade. Então, os nossos projetos nós chamamos de missões. Como a Gisele falou, o nosso mote é da missão à realização. Então, a realização significa entregar o objeto final da qual nós fomos contratados.
Dentro de cada elipse, nós temos particularidades. Então, no caso do manter, aparentemente é simples, mas tem uma complexidade. O manter tem alguns casos específicos, como, por exemplo, licença maternidade, ou ausência por licença médica, ou quando se podia viajar para fazer um MBA no exterior. E essas três possibilidades não se tem dentro da organização alguém ao nível para manter o status quo, para fazer o business as usual, ou seja, tocar o dia a dia. Não tem grandes desafios, como nós vamos ver à frente. Parece simples isso, mas é muito comum executivas engravidar e não ter alguém abaixo, ou na paralela, ou mesmo acima, um nível superior, que ocupe essa posição. Isso representa para nós, em termos mundiais, 1/3. Até porque as leis trabalhistas na Europa, em alguns países, dão à mulher 18 meses de licença maternidade e ao pai também. Olha que maravilha. Mas não é a realidade no Brasil. No Brasil, um pouco menos, aumentou suficientemente, mas se faz com muita frequência isso. Melhorar nada mais é do que continuous improvement ou a melhoria contínua. Ou seja, eu tenho um estado presente, eu posso ser lucrativo, eu posso ser eficiente, eu posso ser líder de mercado, mas eu quero ser mais lucrativo, mais eficiente, aumentar minha participação de mercado, isso só apenas para citar 3 exemplos. Então, nós podemos adentrar, refazer com o executivo ou executiva, se leva ou gerência sênior, para que estas melhorias ocorram, econômico, financeira, operacional, mercadológica, ou seja, em todo o organismo ou individualmente, buscando essa melhoria, este valor agregado, né? Transformação vai complicando um pouco mais, então a elipse fica um pouco maiorzinha, onde, como a Gisele comentou anteriormente, por exemplo, uma transformação é uma integração, ou seja, uma organização praticou M&A, adquiriu uma ou mais organizações, não conseguiu realizar o objeto da aquisição. Qual é o objeto da aquisição? Muitas vezes é a sinergia. Não conseguiu obter sinergia em processos, em sistemas e em pessoas. Nós adentramos com o executivo para exatamente fazer essa integração que, por uma questão de tempo ou de habilidade interna, a empresa não conseguiu adentrar. Somos experts nisso, por sinal. Fazemos também o famoso M&A, mas nós não fazemos o trabalho de uma boutique de M&A. Nós fazemos a coordenação do trabalho, onde dentro de um M&A tem alguns atores. Tem a própria boutique de M&A, tem a consultoria jurídica, tem a consultoria de auditoria econômico-financeira, legal, trabalhista, tem os próprios interessados, o mercado, sejam eles estratégicos ou financeiros. Nós adentramos com a coordenação, porque quem já passou por M&A sabe que é uma grande transformação interna dentro da empresa e que o líder ou os líderes não conseguem tocar o piano e, ao mesmo tempo, mudar a página da partitura. Ajudamos muito empresas familiares. Dentro da nossa sociedade, temos mais de 3 sócios que já atuam há muitos anos, como eu, por exemplo, em profissionalização. O que não significa tirar a família, mas sim aplicar as boas práticas, introduzir a governança, introduzir metodologias e processos necessários, desde compliance, LGPD, ES e assim por diante. Ou seja, colocar essa empresa familiar para um novo futuro, seja ela para um IPO, seja ela para um M&A, ou seja ela para uma perenidade dentro da família. Fazemos também transformações digital, ou seja, muito mais do que há um tempo atrás, vamos falar aí da época do SAP quando veio no Brasil, ou mesmo de Microsiga, aos mais antigos, a implantação de ERP.
A transformação digital ou digital é muito mais do que isso, né? Envolve peopleware, software e hardware. Envolve processos, envolve comunicação com stakeholders internos e externos. Nós também cuidamos disso com a expertise que temos. Fazemos alocação de PMO para implementação, por exemplo, de SNOP ou SNOI, ou de implementação de redesenho de processos, implementação de processos ou projetos simultâneos, né? E, por último, não menos importante, talvez hoje, dentro do processo de pandemia, o mais tem sido requisitado, globalmente falando, são as reestruturações. Ou seja, antes falava-se em downsizing, hoje é right-sizing. Então, a palavra da moda é right-sizing. É redesenhar a organização, redesenhar o modelo operacional, adequando às necessidades do mercado. Então, fazemos muito isso. Pode ser tanto no aspecto holístico, outro termo também, ou 360, ou seja, mexendo em toda a composição da empresa, ou uma reestruturação específica, como, por exemplo, no parque industrial. E dentro desta reestruturação tem um capítulo apoiado por lei que chama-se RJ, ou Recuperação Judicial, da qual também temos essa expertise, e assim como no exemplo anterior de transformação, nós não fazemos o papel do consultor jurídico conduzindo a RJ, que tem todo um processual, um modelo legalista suportado pela lei e apoiado em juízo. Não, nós coordenamos a organização através da alocação de um interino CEO ou CFO, ou ambos, de tal sorte com que o plano de recuperação judicial, que foi, por lei e obrigatório, aprovado, apresentado em juízo, seja apresentado numa Assembleia de Credores, aprovado, homologado e dá-se continuidade. Então, se trata de uma reestruturação ou de um turnaround dessa feita, apoiado por um instrumento legal. Nos Estados Unidos, chamamos-se isso de Chapter 11. É um correlato da lei americana, o que também tem na lei similar à lei francesa. A do Brasil é muito moderna e adota os dois princípios, um pouco do europeu e um pouco do americano. Então, nós temos aí um espectro bastante grande de atuação. Aqui são alguns exemplos, né? Saiu, G. Vou voltar de novo. Tá. Eu saí porque... Eu pensei que você não estivesse gostando da minha apresentação. Não, ele trava quando fica muito tempo. Tá. Por que nos contratar? Tem aqui, outro dia eu estava pensando, poxa vida, eu não tinha reparado, tem 3 R's. Os R's. Tá, ok. Então, o primeiro R, ou R, é rapidez. Como a Gisele bem comentou, nós temos uma característica um pouco diferente do Executive Search. Nosso banco de dados não é um banco de dados igual de um Executive Search, um famoso Headhunter. Ele tem uma natureza, uma composição absolutamente diferente. Até porque os nossos executivos que lá estão não estão em transição. Eles estão buscando alguma coisa diferenciada. Isso faz com que, dentro do processo, que, por sinal, a Gisele é a responsável, mantenhamos esse banco de dados constantemente revisto, constantemente sendo preenchido por novos executivos ou executivas, de tal sorte que nós possamos, em, no máximo 2 semanas, mas a nossa média é 1 semana, colocar um executivo C-level na frente do cliente, ou 1 ou 2, ou no máximo 3. Não fazemos 5, 7, 15 entrevistas. Isso não é da natureza do negócio, não apenas da Telos. Seja em C-level, né? Todos os Cs, eu sempre falo brincando, na minha época, eu sou millennium também, agora descobri, né? Eu tenho mais de 1000 anos, né? Esse milênio é isso? Eu sou millennium. Por uma simples razão, na minha época tinham 3 Cs só. CEO, CFO, COO. Hoje tem C-Purpose, C-Happiness, CMO, CHR, enfim, todos os Cs nós trabalhamos, incluindo a gerência sênior. Né? Robustez porque é muito interessante o que a gente conseguiu considerar sobre o perfil do executivo. Primeira coisa, a experiência, o famoso track record. Nós não colocamos dentro de um cliente um generalista
sabendo que o cliente está pedindo, por exemplo, um redesenho do modelo industrial XPTO. Nós vamos no nosso banco de dados buscar um executivo, ou executiva que já fez 2 ou 3 vezes um redesenho de modelo industrial XPTO e não XYZ. Ou seja, ele é robusto na experiência, ele é absolutamente expert na experiência. Isso se ganha com o tempo, se ganha com a prática. O segundo momento da robustez é porque toda vez que entra um executivo C-level, entra um sócio. Esse sócio entra part-time, enquanto nós vamos ver isso à frente, enquanto que o executivo está lá, em quase na totalidade dos casos, o full-time equivalent, ou seja, trabalha todos os dias da semana dentro da empresa. Ok? Então, essa dá essa robustez. E o resultado é porque todo projeto nosso, toda missão, visa um retorno do capital. Seja do retorno do capital, quanto do empreendimento da contratação da consultoria Telos, Interim Management, ou da H2H, seja dos objetivos divididos no plano de trabalho que nós vamos ver à frente. Então, tudo é mensurável, tudo é acompanhado, controlável e explicado. E é exatamente nisso que eu vou me ater, que é a metodologia. É um simples desenho, muito simples, mas por detrás tem um arcabouço que sustenta. Tudo começa nesse engajamento. A partir desse engajamento, que é quando nós sentamos com o cliente. A partir do momento que nós estamos com o cliente, nós estamos ouvindo, é o que nós chamamos de coleta de briefing. Ok, nós compreendemos todo o panorama em que o cliente está inserido. Pela nossa experiência de já ter sentado, e todos nós já passamos por tudo que possa ser. Aliás, no Brasil, essa é a vantagem do executivo brasileiro em relação a muitos do exterior, é que nós somos bastante flexíveis nas experiências tão adversas que temos. Nós ouvimos isto, respondemos ao cliente chamando um debriefing. Olha, pegamos essa fotografia, é isso? A partir desse instante, nós já temos o que, quando, como, quanto, quem e onde determinado. A partir desses 5 Ws e 2 Hs, nós apresentamos ao cliente e é aprovado, então, nessa fase, e aprovado adentro o executivo ou executiva e o sócio como diretor do projeto. Nesta fase de 45 dias a 6, ou seja, 6 semanas, no máximo apresenta-se um diagnóstico. O diagnóstico nada mais é do que uma reconfirmação ou até mesmo encontrar outros dados do qual o cliente mesmo não viu, por conta da nossa terceira visão, nós não estávamos contaminados por nada, e, ao mesmo tempo, apresentar um plano de ação. A pergunta é, puxa, mas às vezes em empresas levamos 3, 6 meses para fazer um plano de ação. Como é que se faz em 45 dias? Track record, maturidade do profissional. Nós fazemos, então, esse plano de ação, que nada mais é do que esses 5 Ws, 2 Hs, com todos os entregáveis, com todos os deadlines, com todos os mensuráveis, o quem, quando, como e assim por diante, é aprovado pela alta gestão, em todos os níveis que for necessário, entra-se para o rollout, ou a implementação. E a partir desse instante, então, que pode ser de 6 meses a 24 meses, a implementação do projeto de resolução da dor deste cliente. O papel do diretor de projeto, sócio da Telos, é justamente fazer aqui os checkpoints, que estão aqui, e prestar conta, através do Status Report, para a alta gestão da empresa. Juntamente com o executivo, que vai dar essas informações dentro de um formato que nós temos, todos os templates, etc., onde nós vamos apresentar de tal sorte que na última fase, ali a fase 4, não se tenha surpresa. Não chegamos. Isso não pode acontecer. Nós fazemos todo o processo de acompanhamento e até mesmo de adaptações e mudanças de tal sorte com que se faça a resolução. Vale mencionar que nós adentramos com, como a Gisele falou,
com o mandato, com ônus e bônus da cadeira. O executivo não é um consultor, a palavra já diz, é um executivo interino, CEO, CFO, CEO. Se é uma empresa, ele tem alçado de 5 milhões de dólares, é alçado de 5 milhões de dólares. Isso tudo é pré-determinado e ele vai executar. Ele está no organograma da empresa. Ele está com equipe. Ele tem CFO, se é um CEO. Se é um CFO, ele tem um controller. Se é um diretor industrial, ele tem um plant manager. Ou seja, ele tem a estrutura para ajudá-lo. Nós não entramos com estagiários, com juniors ou com... Não. É a equipe da empresa, só que com comando interino para executar a missão. Ok, G? Ok. Vamos tentar, acho que eu tenho que... Vou parar, vou voltar. Ele trava. Acho que já está no finalzinho aqui, fala dos clientes. Opa. Aqui. Tem mais um que eu acabei pulando um pouquinho. Isso aqui é um pouco da estatística que a gente teve no primeiro semestre, né? De segmentos e posições que a gente trabalhou. Então, por aqui a gente vê realmente que tem uma diversidade de temas, de segmentos de mercado e posições muito fortemente em CFO e CEO, e o de reestruturação também aí, fazendo os mesmos 17%. Então, são várias posições, inclusive em senior management também. Então, de novo, aqui é só um snapshot do primeiro semestre, mas que mostra justamente um pouquinho aí dessa pluralidade de atuação que a gente tem. E, por último, alguns dos nossos clientes, onde a gente tem cases aí ao longo dessa nossa história de gestão interina, vários, que vocês podem ver, vários segmentos, uma diversificação bastante grande. Bom, esse é o último slide, vou parar aqui. Acho que a gente até estourou um pouquinho o tempo aí, né, Lúcia, para a gente abrir aí para as perguntas e respostas. Acho que a gente pode partir para esse momento. Vamos lá. Bom, obrigada novamente pela apresentação de vocês. Eu acho que clareou bastante, pelo menos para mim, que também precisava me atualizar bastante aí no tema e no modelo. Então, em nome da SOA, agradeço novamente vocês. E, gente, quem tiver perguntas ou comentários ou queira colocar, eu acho que pode colocar no chat, ou pode também, de repente, levantar a mão aqui e falar, né? Como vocês preferirem. Eu tenho uma pergunta, né? Para mim não ficou muito claro, quando vocês fazem a seleção da pessoa, o que vocês acham? Como a pessoa sabe se ela seria um bom ou uma boa gestora interina? Tem diferença? Ou seja, basta ser um bom executivo ou executiva para ser um bom gestor interino? Tem como se preparar para? O que vocês acham? Ou tem a ver com alguma característica inerente à pessoa, personalidade ou comportamental? Como é que é essa seleção de vocês? Acho que tem muito a ver com o momento de vida do profissional, né? O que ele busca, aquilo que eu comentei. Eu quero continuar fazendo carreira e novos cargos, eu quero continuar nesse movimento, e ok, sem nenhum juízo de valor aqui. Ou não, eu quero ter mais flexibilidade, eu quero ficar num projeto, quero terminar esse projeto, eu quero ver de fato uma entrega, porque a gestão interina, por ter um mandato, permite de fato você ver o começo, meio e fim, permite de fato você sentir a coisa saindo das suas mãos e sendo realizada. Então, essa coisa que eu comentei do legado, isso é muito comentado pelos gestores interinos. Eu consigo ver o que eu fiz, está aqui, é palpável, não é uma coisa que se dilui ao longo de tantos anos, ao longo de tantas equipes e de tantas conexões, às vezes, de empresas globais, né, você não sei direito, aquela famosa síndrome de impostor, não sei direito qual é o meu papel aqui, se eu estou fazendo não. O gestor interino é muito real, é muito presente, né?
Então, depende do que essa pessoa... Você tem a experiência técnica, se tem realmente esse desprendimento, essa não preocupação, nossa, eu tenho que ser CLT. Nossa, mas quando acabar o projeto, o que eu vou fazer? Né? E, by the way, hoje em dia, ser CLT não é garantia de nada, né? As carreiras estão mais curtas, né? Os formatos estão diferentes, mesmo dentro do CLT. Então, é essa abertura, essa flexibilidade para esse outro olhar, né? Ótimo, Gisele, obrigada. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu só dar uma outra informação que você pegou, você dividiu a tua pergunta em duas, que é o que é necessário para se formar. Nós, muito em breve, vamos lançar um startup dentro da Telos, que é a Telos Academy. Ou seja, nós vamos formar executivos interinos. Porque é uma natureza de gestão diferente. Prestar contas de uma forma... eu já fiz report para os Estados Unidos. É um outro formato, é um outro modelo, é um outro timing, é um outro objeto. Para isso, nós estamos já preparando, juntamente com outro sócio, que é o Marcos Bardage, que tem fundamento bastante grande na formação educacional, vamos assim, de terceiros, que é a preparação desses executivos dentro da Telos Academy. Não contem para ninguém, é surpresa. Ótima ideia. Tem uma pergunta aqui para vocês, que é: como é o método de contratação do cliente com a Telos e com o executivo? Deixa eu responder isso, Gi. Primeiro, o executivo não é um funcionário da empresa, ele passa a fazer parte da Telos, a qual firma-se um contrato entre a Telos e o executivo. Este contrato ele tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, e depende da natureza, do período e de variáveis outras, que chama-se SPE, uma sociedade com propósito específico. Cria-se, então, uma sociedade com propósito específico, onde este executivo adentra como o que é chamado de sócio passivo, ou seja, não tem responsabilidade na gestão desta empresa, porque é uma empresa, é um CNPJ, ela precisa ser registrada, etc., mas tem a vantagem de ter a sua remuneração como antecipação de dividendos, sendo como dividendos, dentro da legislação atual e mesmo dentro do que está se propondo, dependendo do patamar que nós estamos falando, não acarretará tributação. Então, no atual é zero de impostos, sejam eles em todas as instâncias, porque caberá à sociedade específica, de propósito específico, o recolhimento dos impostos. Ele recebe líquido. Conta de português. Se é uma remuneração de R$40 mil, é líquido. O que seria de uma CLT R$ 51.555, por exemplo, a conta de baixo para cima. A outra modalidade, entre a Telos e o executivo, é o famoso PJ, ou seja, o executivo já tem uma pessoa jurídica aberta. Se não tem, ele vai ter que abrir, porque nós não podemos contratar alguém que não tenha dentro de uma instituição específica ou como autônomo, até nem vale a pena por questões de tributos. Na relação Telos e cliente, o cliente tem um contrato com a Telos que remunera a Telos e a Telos, por sua vez, remunera o executivo ou a executiva. Perfeito, muito bom. Essa pergunta é boa. Tem uma pergunta aqui também, do Odaí, perguntando se o cliente de vocês solicita que essa pessoa interina trabalhe em outras cidades, estados ou países. Existe essa troca? Assim, existe o famoso Anywhere Office. Perfeito. Nós tivemos e temos um membro de nossa equipe interina que já trabalhou no Brasil, estando em São Paulo, onde a empresa, uma multinacional francesa, estava em Minas, e hoje ele está em Barcelona e trabalha para essa empresa de forma interina, a mesma que está em Minas. Então, é possível. Nós temos operações e clientes em todo o Brasil, do sul do Oiapoque ao Chuí, e dependendo da modelagem, pode ser presencial, hoje temos que falar assim, né? Presencial ou híbrido, né? Ou 100% remoto, ou seja, sem estar presente na empresa.
Aham, essa já era uma próxima pergunta. Tem um recado do Ari Correia dizendo que ele está nesse exato momento de vida, com uma larga experiência como diretor administrativo e financeiro, controladoria e CFO. Gostou muito da oportunidade de trabalho nesse modelo de projetos e gostaria de saber quais seriam os próximos passos. Gi, A gente convida, eu posso pôr o link aqui no nosso site, tem a parte de o cadastre-se no nosso pool. A gente pede, é bem simples o cadastro, a gente pede para que vocês façam o cadastro, porque Tá. dali a gente é o nosso ponto de partida para marcar as entrevistas, enfim, conhecer os executivos e começar esse destrinchar aí um pouco do perfil. Então, convido a entrar no site e fazer lá o seu registro. Eu ponho aqui o linkzinho, tá? Obrigada. tudo começa nesse site, tudo começa no banco de dados. Quando Tá. nós não encontramos nosso banco de dados, o executivo, nós vamos na Soul. Tá, ótimo, que bom. O Gabriel tem uma pergunta, vou ativar o som aqui. Gabriel, você levantou a mão, Gabriel Azevedo. Deixa eu Está no ver. mudo, Gabriel Azevedo. Estão me ouvindo agora? Sim, por favor. Boa tarde, muito obrigado. Emanuel, eu queria mudar um pouco a página, eu sei que tinha muita pergunta executiva, mas me chamou a atenção quando você mostrou o seu processo e você mencionou os checkpoints para evitar surpresa no final. E você tinha mencionado também empresas familiares, não é? Uhum. Uma pergunta assim, muito transparente, você não tem surpresa no final? E eu vou colocar de outra forma, não necessariamente em relação aos resultados, mas eu trabalho muito com empresa familiar, não moro no Brasil, e a gente nota, às vezes, a falta, vamos dizer assim, você apresenta ao início uma série de KPIs para o seu cliente, e na empresa familiar isso acontece, e depois de um tempo você atinge aqueles KPIs, e aí o cliente diz, ops, não era bem isso que eu queria. Como é que a gente trata dessa situação? Eu tenho mais de 2 décadas com gestão. Depois que eu saí de multinacional, eu passei a atuar em empresas familiares nacionais e europeias. Então, se é um desafio, é atuar em empresa familiar não profissionalizada, ou seja, sem ter conhecimento de boas práticas. O meu primeiro medo, Gabriel, não é nem a questão de KPI, meu primeiro medo é o final de semana. Eu odeio o final de semana, porque a família se reúne e na segunda-feira vem com uma surpresa. É o churrasco da família cervejada, e quando vem na segunda-feira, olha, Manuel, pensando bem, vamos mudar isso. Isso ocorre constantemente, né? Justamente porque uma empresa, quando ela não está profissionalizada, ela não tem sedimentado processos, políticas e procedimentos. Ela não tem fundamentado os fundamentos organizacionais, visão, missão e valores. Ela não tem consolidado organização e pessoas, ela não tem consolidado sistemas de informação, ou seja, basicamente, isso é um diagnóstico que nós utilizamos, no formato piramidal, cada um desses pontos são frágeis. Então, cada um dessas fragilidades passam por inconstância. Né? Como é que se faz isso? Eu diria que quando nós estamos com um perfil de uma empresa familiar, a busca, e aí compete a agir, todos nós, mas agir como responsável pela gestão e busca dos talentos dentro do banco ou fora, é o perfil desse executivo que seja resiliente, flexível, hábil na locução oral, no dissertar, na venda do conceito. Né? Isso vai ter que ser inerente da personalidade. Ele pode, se ele tem Harvard, Princeton, isso pouco importa. Pode ser uma aula a mais, mas que ele tenha essa habilidade de conduzir essas stops and goes tão tradicionais e normais de uma empresa familiar. Mas, vale aqui, como nós temos checkpoints de curto prazo, semanal, nós trabalhamos com o low-hanging fruits, ou seja, quick wins. Você ganha a confiança da família ou do sócio quando você demonstra em curto espaço de tempo resultados. Eu prometi, entreguei, eu prometi, entreguei, eu prometi, entreguei. Quando isso ocorre, a possibilidade de ter stop and goals
reduz e fica mais para o goals, em vez do stops. Então, eu diria que o ponto principal é a nossa metodologia de controle das atividades, mais o papel do executivo e do diretor de projeto que vai ser o liaison entre este sócio, dono, eu chamo de empresa donal, eu criei esse nome há 20 anos atrás, é a empresa donal, é esse que vai fazer com que ele segure um pouco a ansiedade e resolva acreditar no processo. Mas é bem diferente do que atuar numa empresa profissionalizada ou nacional ou multinacional. Obrigado. Tá. Emanuel, tem mais uma pergunta sobre a remuneração do executivo. É uma pergunta do Fabiano Baleiro. A remuneração do executivo é de alguma forma vinculada ao sucesso do projeto? E também como é que funciona uma eventual necessidade de substituição do executivo ao longo do projeto? Muito boa pergunta, muito boa. A remuneração ela é uma remuneração fixa, ou seja, mensal, 12 salários. Essa remuneração ela atinge as necessidades de mercado. Então, são um profissional que demanda 80 mil, é 80 mil, se demanda 100 mil, é 100 mil, se demanda 30 mil, é 30 mil. Lembrando sempre que nós vamos trabalhar quase que sempre dentro da remuneração líquida, dentro de um princípio de SPE. Então, acompanhamos o mercado, né? Pesquisas de mercado e oferecemos isso. Okay. Então, isso não tem aí um downgrade salarial. O downgrade salarial teria sobre o total package, o Total Compensation Package, que seria, eu tenho um carro, minha esposa também tem carro, eu tenho gasolina, eu tenho isso, aquilo. Não, nós estamos falando de remuneração absoluta. Atrelada à remuneração absoluta, dependendo do projeto, nós temos a questão do variável. Então, dependendo do objeto do projeto, cabe sim o variável. E este variável é apresentado ao cliente no escopo inicial do projeto e confirmado no plano de trabalho, naqueles 45 dias. Nesses 45 dias é feita, então, a apresentação, onde caberá um percentual do valor adicional gerado pelo executivo. Dessa parte, cabe, negociado com o executivo preliminarmente, ao executivo e cabe a Telos uma menor parte. Nós estamos falando da maior parte do executivo. Né? Mas ele não tem plano de saúde, ele não tem carro, ele não tem secretário, tem computador, telefone, tem a empresa dela. Mas os outros benefícios tentamos compor dentro da remuneração mensal e variável conforme o projeto. Existem casos onde a empresa cliente pede para trocar o executivo ou a executiva? Sim. Não, existem ambos. Você quer falar um pouco que a gente passou por um caso parecido recentemente? Eu acho que, de novo, a gente vai para o nosso slogan da missão, realização. A gente vai entregar. E, eventualmente, no meio do caminho, pode acontecer de não dar fit. De ambos os lados, tanto do executivo quanto da empresa. A gente teve um caso recente de um executivo na área de digital que realmente achou que não fazia sentido para ele, porque o escopo começou a mudar. E isso independe de gestão interina, tem muito a ver com a natureza do digital. Digital, né? Quando a gente fala do digital, é um framework enorme que as organizações estão aprendendo a lidar. Então, às vezes, eu quero digital, eu vou criar os squads, né? Vai pegando partículas de todo o universo. E é muito normal ir mudando esse escopo. Esse executivo não teve, talvez, a maturidade, era bem mais jovem esse executivo, não teve a maturidade de tentar entender que, ok, não era aquele desenho inicial, era um outro, mas vamos construir conjuntamente. E aí, ele achou por bem sair, a gente alocou em uma semana um outro executivo que fez a condução do processo. Uhum. Então, pode acontecer como qualquer situação, né? Estamos falando de seres humanos, pode ser que o executivo não se adeque, pode ser que o cliente não goste, mas isso é muito... A gente teve um case. Samuel quer falar, está levantando a mão. Sim. Eu tenho... Acredito que... Não sei se me ouvem bem, mas eu tenho aqui uma questão que para mim é extremamente importante. Estou saindo agora mesmo de um período de no compete, né, há cerca de 45 dias,
Uma coisa que me chamou bastante a atenção é sobre as responsabilidades, e é nisso que eu gostaria de me aprofundar, é sobre as responsabilidades de, por exemplo, um executivo no nível de CEO da companhia, né? Quais são essas responsabilidades, né? Ele simplesmente atua nos processos, mas ele tem, por exemplo, responsabilidades fiscais, financeiras, durante o período de mandato que ele possui. Então, sei lá, sejam de 6 meses ou sejam de 24 meses, ele tem essas responsabilidades? Sim, eu vou dar um exemplo. Eu fui 2 vezes CEO interino em 2 projetos de 2 multinacionais francesas. Sim, eu tinha o que o americano fala de accountability, 100%, ou seja, fiscal, trabalhista, financeira, civil, absolutamente. Tudo isso atrelado. Como eu falei, depende da posição, nós alinhamos o que chama-se, né, no jargão, as alçadas. Ok? As alçadas. A partir dessas alçadas, estabelece-se, então, as responsabilidades em todos os âmbitos legais, respeitando-se as legislações locais. Se necessário for, e demandado, é feito onde o executivo nessa posição, que não necessariamente pode ser um CEO, um diretor de RH, às vezes vira um estatutário, e aí sim tem e aí cria-se todo o processo de seguros, enfim, que todos nós sabemos. Então, sim, ele é responsável, sim, ele é acordado essas responsabilidades, e ele não vai ser, mais uma vez, um consultor ou um maestro, não, ele vai tocar metal, ele vai tocar cordas, ele vai tocar ritmo e assim por diante. Ele vai realmente executar aquilo que tem que ser, com a organização respondendo a ele. No caso, como você citou, Samuel sendo um CEO. Perfeito. Respondi? Perfeito. Respondido. Perfeito. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, tem várias perguntas do Francisco perguntando se tem algum custo, né, para o executivo ficar registrado no banco de dados da Terra. Não. É um prazer, por favor. Muito bom. Então tá bom. Tem uma pergunta sobre equipe, que é do José Grácio. Desculpa, eu pulei aqui, foi sem querer. Mas é uma pergunta sobre confiança, né? Como é que as equipes recebem, né? Muito boa. Né? Eu vou dar de novo a experiência própria de 2 empresas multinacionais, coincidência ou não, não existe coincidência, enfim, eram francesas. Existe um modelo, Grácio, de que tem casos em que a organização não sabe da entrada deste. Foi o meu primeiro caso, porque tratava-se de um desinvestimento no Brasil. Então, apenas o corpo diretivo da empresa sabia da minha presença como CEO interino, porque eu tratei de desinvestir a organização. Ou era para vender, ou era para encerrar a operação. Vender, portão fechado, vende tudo, manda embora. Graças a Deus vendemos. Ou seja, a empresa manteve-se com o seu quadro e assim por diante. Jamais pisei na empresa, jamais fui na fábrica, tudo remoto entre eu, França e Brasil. Então, 100% remoto. O segundo caso, 100% de conhecimento. Então, veio a empresa familiar francesa, vieram as donas, reunião de apresentação de todo o meu staff, então eu tinha todo o meu report sabendo, segundo, terceiro, até o chão da fábrica eu fui apresentado. Então, existe todo um processo de comunicação, onboarding, um employee experience pequenininho. Então, apresentação em todos os níveis, apresentação de qual era meu objetivo, apresentação de qual era o objetivo dos donos da empresa, absolutamente transparente. Eu diria que este é 99% dos casos. Um M&A é um caso específico, enfim, né? um desinvestimento, perdão, é um caso específico, então ficou restrito. Mas 100% das empresas comunicam a entrada do executivo ou da executiva. Tá. Acho que um ponto importante também, geralmente a definição de se ter a gestão interino é do CEO, CFO, da alta gestão. Não é uma contratação tradicional que passa por RH, né? Então, é uma definição estratégica, porque geralmente são projetos de grandes transformações. Bem lembrado.
O fato dessa porta de entrada ser o C-Level facilita muito esse processo de integração. É uma decisão estratégica, logo vai haver toda uma comunicação, todo um alinhamento, e inclusive a preocupação muitas vezes da organização com o knowledge transfer. Eu não tenho essa experiência na empresa, então esse executivo ele vai entrar para executar aquela missão, fazer a entrega, mas em paralelo ele está transferindo todo o conhecimento para a equipe que está junto com ele, sabendo que ele tem um mandato. Né? O interessante disso é porque a gente sabe, né, como executivo, a gente sabe a importância de uma equipe estar engajada no projeto, né? Então, eu diria assim, que na medida em que você inicia um projeto desse e essa equipe eventualmente esteja assim mais reservada ou com algum medo, alguma falha de comunicação, alguma coisa assim, do que vai acontecer, por isso a comunicação é tão importante, né? É um entrave a mais, né, para esse executivo que está entrando, que ele, como foi dito, me chamou a atenção a hora que o Manuel comentou que o trabalho é feito com a equipe existente. Então, uma coisa é você entrar no lugar com algumas pessoas que você tem na sua confiança, e outra coisa é esse time ser totalmente novo e você ter que engajá-los, né, mais nesse ponto. Aí vai toda a maturidade, né, do profissional, né? Por isso, o 50 a mais, tem a questão dos soft skills tem muito a ver com isso, né? A gente ouve muito dos clientes assim, mas como é que vai ser? Eu tenho uma cultura muito peculiar. Como vai ser entrar uma pessoa de fora? Todas as empresas têm culturas peculiares, né? Então, é muito da habilidade do gestor interino, ele não vai entrar só para entregar tecnicamente, ele tem que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade para saber lidar, saber conquistar a equipe com qual vai trabalhar e criar todo esse engajamento que você comentou, né? E eu queria aproveitar, porque fatalmente deve ter alguma pergunta, não sei, Lúcia, mas que geralmente fazem para nós. Mas, já vê, a empresa não tem um CEO, a empresa não tem um CFO, a empresa não tem um COO, a empresa não tem um CEO, um gerente sênior. Nós entramos em duas possibilidades. Ou esse executivo ou executiva não tem habilidade para resolver a missão específica por falta de track record, nunca experimentou, ou não tem tempo, ou a soma dos dois. Então, por exemplo, onde eu fui CEO para desinvestimento, tinha um CEO no Brasil, um CFO no Brasil, um COO no Brasil e um diretor de vendas. Nenhum dos quatro, em história passada deles, desinvestiu. Jamais participou de um M&A ou de fechamento de uma operação, o que eu já tinha feito algumas vezes em ambas as situações. Aí que entra, e como nós tínhamos um tempo de vender a organização em 6 meses, ou fechá-la em 11, juntou aquela questão de falta de conhecimento e tempo. É aí que nós entramos. E aí para ter uma empresa, 2 CEOs. Ele cuidou da parte do dia a dia, de vender, blá, 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 e eu cuidei da missão de desinvestir. Entendi. Então, você está dizendo que, às vezes, fica simultaneamente, em paralelo, dois... Sim, entra em paralelo. É possível ter essa situação. Ótimo. Eu acho que, é possível ter um paralelo, desculpa, Lúcia, é possível ter um paralelo, é possível não ter um paralelo porque não tem a pessoa, ele vai só ir na cadeira. Existe uma outra modalidade que é possível também, que é o interim to hire, ou seja, ele entra como interino, e isso já pode ser discutido no início com o cliente, está em contrato. Olha, ele vai, para essa entrega nesse projeto, vai ficar, sei lá, 9 meses. Mas eu tenho a posição, eu tenho a cadeira, eu quero ficar com a pessoa, evidentemente, performando bem. Então, existe também essa possibilidade, né? Vários formatos, dependendo da necessidade, a gente vai adequando, né? Será que cabe mais uma perguntinha aqui só para a gente terminar? Porque a gente chegou... Passou tão rápido, são 7h30. Mas a pergunta é do Renato Boaventura, né? Ele fez algumas questões sobre competências, mas eu acho que essas vocês já responderam bastante. E depois ele perguntou sobre, tem algum setor ou área de maior procura atualmente no Brasil? Eu diria que o B2B, é altamente demandado hoje, especialmente por conta da crise econômica oriunda da pandêmica, a reestruturação. Indiscutivelmente, reestruturação, mudança de modelo operacional, transformação e transformação digital.
E aí a transformação digital vai desde o B2B para o B2C. Né? Enfim, mas é muito do momento da crise que o mundo está... Isso não só aqui, dentro da Globalize como um todo. Tá ótimo. Gente, alguém mais tem alguma última pergunta? Se ficar alguma pergunta aqui no chat não respondida, depois eu encaminho. Estou salvando aqui para a gente não deixar de responder ninguém, mas tem vários comentários. Parabéns, obrigada pela apresentação. Então, assim, já junto o meu comentário aqui também, né? Agradecendo mais uma vez. Acho que foi super esclarecedor, foi ótimo. Eu acredito bastante nesse modelo como uma das alternativas de carreira para o executivo, para a executiva, realmente em qualquer momento da vida, né? E acho que a preparação e a orientação para esse modelo ajuda bastante, com certeza. Então, vamos ficar aguardando aí a academia vigorar. Ok? Muito bom. Eu estou passando aqui o nosso site, nossa página do LinkedIn também, convido todos a nos seguirem, a gente faz publicações semanais aí sobre vários conteúdos, não só gestão interina, mas os conteúdos mais relevantes discutidos no momento, que inclusive é conteúdo da academia. Então, a gente ficaria super honrado em tê-los como os nossos seguidores lá também. Quiser também nos contactar via LinkedIn, será um prazer tê-los na nossa rede, minha rede é aberta, isso é o papel da compartilhamento e da expansão nossa, podemos agendar as entrevistas, enfim, o nosso papel aqui é recebê-los e, quem sabe, conseguir colocá-los ou colocá-las em algum projeto. Né? Muito bom. Gente, muito obrigada de novo. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Gisele, Emanuel, todo mundo. Eu que agradeço, Lúcia, e toda a sua equipe que nos ajudou. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada e a todos os participantes. Um abraço, boa sorte. Bom.